Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Primeiro, vamos falar sobre a guerra política em torno da vacina contra a Covid. O presidente Bolsonaro, na semana passada, ele desautorizou o ministro Pazuello, o ministro da Saúde, e disse que não ia comprar o que ele chama de a vacina chinesa. Já mandei cancelar, se ele assinou, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Um dia depois do Pazuello ter dito que compraria 46 milhões de doses da mesma vacina. E agora, talvez animado com esse tema, ele começou a armar um conflito com o Supremo, dizendo que o assunto da obrigatoriedade ou não da vacinação não é uma questão do judiciário. Depois a gente vai conversar também sobre mais uma troca de tiros entre os ministros do governo Bolsonaro. Na noite de quinta-feira passada, o ministro Ricardo Salles foi para o Twitter para atacar o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele escreveu, entre outras coisas, chega dessa postura de Maria Fofoca. No domingo, o Ricardo Salles também por Twitter pediu desculpas. O Ramos disse que está tudo bem, mas as coisas só estão bem da boca para fora. Dentro do governo, essa coisa ainda está fervendo. Gabeira, vamos para o nosso primeiro assunto, que é a nova guerra do Bolsonaro nessa pandemia. Ele já guerreou contra o isolamento e o distanciamento social, já tentou de todas as formas diminuir o potencial devastador da doença e agora descobriu uma outra guerra particular para ele entrar, que é essa da obrigatoriedade ou não da doença. Eu, antes de entrar propriamente no tema e passar a palavra para você, eu queria lembrar que ele já tem feito nas últimas semanas uma espécie de campanha de descrédito em relação à vacina. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina. Diferente, posso falar sobre isso aí. Tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, e o malefício ser maior do que um possível benefício. O que é terrível e tremendamente deseducativo, uma aposta dele contra a ciência. Ele dá o gás com a força que ele tem ao movimento antivacina, que cresce não só no Brasil como no mundo, uma coisa, mistura antivacina, terraplanista, enfim. Na verdade, eu acho uma coisa maluca essa discussão ocorrer no século XXI. Estou com 58 anos, Gabeira, e seja na minha infância ou depois, a questão da vacina nunca tinha sido uma discussão, pelo menos seja na imprensa, seja entre pessoas próximas a mim, quer dizer, tinha uma vacina, era recomendada, depois de aprovada pelas autoridades, e as crianças e os adultos e tal tomavam. Só que agora as coisas não são mais bem assim. Não, é isso. Eu acho que essa guerra da vacina, na verdade, é aquela batalha de Tararé, entende? É uma batalha em torno de algo que, primeiro, que não existe ainda. A vacina não existe ainda. E depois que a vacina começar a existir, nós temos que ver a eficácia dela. Se ela é eficaz em 50%, se ela é eficaz em 70%, e vamos aplicar a vacina porque é a única saída que existe contra o coronavírus. O Bolsonaro diz numa fala deles que acha que talvez fosse melhor investir em remédio. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. Acontece o seguinte, que nós estamos muito atrasados nesse trabalho antiviral. O Brasil nem entra nesse ponto decididamente. O Brasil já investiu em vacina, entende? Ele não sabe, talvez, mas o Brasil já investiu na vacina de Oxford. Então, nós já estamos gastando dinheiro com isso e teremos a necessidade realmente de utilizar esse dinheiro gasto. Mesmo porque
Ontem houve uma notícia importante sobre a vacina de Oxford, de que ela produz anticorpos robustos em idosos. Ela é uma vacina que vai ser boa para os idosos. Portanto, não há nenhuma razão para ele contestar essa vacina. Também não há razão para ele contestar a vacina chinesa, porque é chinesa, não é? Não, daqui a pouco, eu não sei se na semana passada eu disse isso, mas alguém vai dizer para ele que os chineses inventaram a pólvora e ele vai fazer uma revolução nos paióis aí do exército, entende? O problema principal, eu acho, entende, é também a questão agora da suposta obrigatoriedade. Essa foi uma tirada infeliz do Dória. No momento que ainda não existe a vacina, ele falou que a vacina seria obrigatória. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. Mas, na verdade, é porque talvez ele é um político ainda muito elementar. Qualquer grande político hoje no Brasil ou no mundo, a primeira coisa que vai falar sobre a vacina não é se é obrigatório ou não. É se é gratuito ou não. Ele tem que ter um trabalho para que a vacina seja gratuita. Porque já existe uma grande disposição da população para ser vacinada. Ela quer ser vacinada. Todas as pesquisas indicam isso. Portanto, o Bolsonaro está procurando um nicho na internet de pessoas que são contra a vacina de um modo geral e que veem esse movimento de vacina como algo dentro de uma teoria conspiratória, entende? Uma teoria que ora bota os chineses como querendo controlar a tua vida e inocular alguma coisa em você que vai te transformar, ou no próprio domínio do Bill Gates sobre o mundo, entende? Então tem essas teorias conspiratórias que rolam na internet mais profunda e ele está tentando capitalizar nisso. Alguém o instruiu para flertar com o movimento antivacina. Mas flertar com o movimento antivacina no auge de uma crise como essa pandemia trouxe, num país que foi severamente atacado por ela, é uma irresponsabilidade e até uma atitude antinacional. E ele vai capitalizar. Está vendo? A vacina é obrigatória, mas eu, por mim, daria às pessoas o direito de escolha. Mas, na verdade, as pessoas terão o direito de escolha porque a vacina obrigatória ou não, ela não vai ser aplicada em todo mundo ao mesmo tempo. Nós vamos levar 1 ano para poder suprir a população com uma vacina. Que adianta você dizer que uma coisa é obrigatória se você não tem condições de atender, de oferecer à pessoa o conteúdo do que é obrigatório, entende? Agora, em relação ao judicializar a questão, o Bolsonaro, ontem, segunda-feira, também deu uma outra declaração que mostra que ele, às vezes, parece não entender direito como funcionam as instituições. Porque ele disse que um juiz não ia poder decidir essa questão da obrigatoriedade. E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina. Isso não existe, né? E nós queremos buscar a solução para o caso. Bom, pode decidir sim. Ele falou isso em resposta ao que o presidente do Supremo, Luiz Fux, tinha dito na sexta-feira, que estava achando que a questão ia acabar sendo judicializada. Na verdade, ela já está judicializada porque tem ações hoje correndo no Supremo em relação à obrigatoriedade da vacina em crianças. E o Bolsonaro diz que essa questão não pode ser, e aí falou aquilo que você já citou, que seria mais barato e fácil investir na cura do que na vacina. O problema é que quando ele fala de investir na cura, entre outras coisas, ele diz, em seguida, ele disse isso ontem, que a cura pode se dar pelo uso da hidroxicloroquina. Aí fica difícil, né? Fica impossível. É uma coisa já rejeitada pela ciência, né? Agora, eu acho, e parece que alguns juízes acham, alguns ministros acham, que ele está fazendo isso como um jogo, entende? Essa luta dele contra o Supremo é um jogo que ele está fazendo. Ele está procurando, de novo, um confronto, mas numa área menos
problemática do que aquela área anterior, em que ele prometia, em que as pessoas iam na rua querendo fechar o Supremo. Ele agora está tentando utilizar o Supremo para capitalizar politicamente em torno de uma posição contra a vacina. Ele dá a entender de que a vacina vai despertar nas autoridades uma posição tal que elas vão entrar na casa das pessoas, vão vacinar as pessoas à força. Quer dizer, ele está no século passado ainda, ele está com aquele espírito da revolta das vacinas do século passado, que realmente no século XXI já não tem mais nenhum sentido. Sim. Aliás, em 1904, quando teve essa questão, de fato a lei ali autorizava a que se entrasse na casa das pessoas e tal, mas enfim... o Bolsonaro, que é tão passadista, ele sabe exatamente que isso, mesmo que fosse obrigatório, hoje a coisa funciona de outra forma, né? Agora, só para terminar aqui em relação ao Supremo, se isso tiver que passar por eles e tal, a tendência é que, claro, depois... da questão da eficácia, isso vai ter que ser comprovado, da eficácia da vacina, ninguém é maluco de obrigar nada que não tenha todos os trâmites da vacina comprovado, da eficácia dela, mas a tendência, eu conversei ontem com 2 ministros, é que, por exemplo, uma das possibilidades é que o Supremo defina que estados e municípios definam essa questão da compulsoriedade, como eles já fizeram em relação à quarentena e ao isolamento social. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. O Supremo julgou o questionamento da medida provisória que concentrava no governo federal decisões sobre o combate à pandemia. E aí ficaria a cargo de cada governador, cada prefeito. Se tiver um prefeito mais bolsonarista, azar da população. Se não tiver... mas mesmo quem não tiver, o prefeito que não determinar que é obrigatório, ele vai ter que dispor da vacina para a sua população. Sim, sim, isso é verdade. Isso eu acho que não tem sentido não dispor. Eu acredito que o Bolsonaro está fazendo isso muito mais para capitalizar adiante, entende? Dizer, olha, a minha posição foi essa, o Supremo me derrotou e tal. Ele está querendo um confronto com o Supremo no qual ele acha que ganha mesmo perdendo. Sim, entende? sim, ele ganha pelo menos junto da opinião pública mais radical que o apoia, né? Mais radical e mais anti-vacina, né? Sim. Eu não sei se todos são anti-vacina, mas a teoria conspiratória sobre vacina tem avançado muito. Você mesmo disse, olha, desde menino eu nunca ouvi falar disso. Mas é muito recente também esse movimento anti-vacina nos Estados Unidos, entende? E pode ser que esse movimento é que está, de uma certa maneira, impulsionando essas posições no Brasil. Mas que eu vou te dizer, são bastante minoritárias. Eu acho que ele está apostando em algo bastante minoritário hoje, entende? Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto, que foi o ataque público do ministro Ricardo Salles ao ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Para começar, não é a primeira vez que explode uma briga pública no governo entre ministros. 3 semanas atrás, vou lembrar aqui, o Paulo Guedes já havia chamado o ministro Rogério Marinho de desleal, despreparado e fura-teto. Se ele está falando mal, tem 3 coisas. É despreparado, é desleal e é um fura-teto. Está confirmando que é um fura-teto. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Na verdade, é natural que dentro de um governo, de qualquer governo, tenha um clima de intriga, de disputa interna, aliás, em governos, em grandes empresas, etc. Mas, em geral, essas disputas elas não chegam ao público de modo tão escancarado. No próprio governo Bolsonaro, você tem hoje algumas outras disputas em curso e silenciosas. O que chama atenção agora, na rusga entre o ministro Salles e o ministro Ramos, é que essa coisa não só ela se dá explicitamente, mas também, e aí é uma característica do governo Bolsonaro,
nesse tom meio vulgar que foi, por exemplo, batizar o outro ministro de Maria Fofoca. Um baixo nível. É um linguajar bem próprio do governo Bolsonaro, que, na verdade, é um presidente para quem porra, por exemplo, é vírgula, né? É um baixo nível. Bom, fora das questões vernaculares, vou explicar um pouquinho melhor. O que explodiu na semana passada, na verdade, foi uma bomba que há algum tempo estava para explodir, que é um pouco essa divisão do grupo mais ideológico em guerra com os militares. E nesse caso específico, tem uma disputa anterior, que é uma disputa entre o ministro Salles e o general e vice-presidente Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia. Eles não se entendem, eles se detestam, são tipo impublicáveis os termos, como um se refere ao outro nos bastidores. Bom, e o general Ramos com isso? Ele é o cara que faz as negociações com o Centrão e a ala ideológica teme, entre outras coisas, perder espaço político para o Centrão. É isso que está acontecendo já, né? Agora, o interessante nessa luta interna é que eles brigam entre si, mas não tem grande profundidade. Eles brigam por espaço no poder. A ala ideológica acusa o general Ramos de levar o Centrão ao governo, como se o Bolsonaro fosse ignorado, como se o general levasse o Bolsonaro pela primeira vez numa boate, no inferninho, entende? Como se o Bolsonaro não conhecesse o Centrão e não fosse ligado ao Centrão desde o início, entende? Quer dizer, você não pode atribuir isso ao general Ramos. Da mesma forma, os militares ficam muito zangados com o Salles, porque o Salles é extremamente destrutivo com a sua política ambiental. Mas eles não podem ignorar também que o Salles faz o que o Bolsonaro quer. Então a impressão que eu tenho é que essa briga é, na verdade, uma briga que deriva da incapacidade de enfrentar diretamente os erros do Bolsonaro. A ala ideológica é incapaz de criticá-lo e condená-lo abertamente pela aproximação com o Centrão, e os militares são incapazes também de formular uma política e uma crítica à política ambiental do Bolsonaro, que está trazendo tanto isolamento para o Brasil. Você não acha? Eles, no fundo, eles não têm coragem de enfrentar o Bolsonaro nessa questão. Os militares e o Bolsonaro, eles concordam e estão juntos numa questão de proteger a Amazônia contra as potências estrangeiras e tal, que é uma coisa que une os militares, mas nessa questão específica, o Bolsonaro, de desmatamento, o Bolsonaro e o ministro Salles estão muito mais afinados do que com os militares. Os militares têm preocupações, sim, com a imagem do Brasil no exterior, do agronegócio. Isso é uma preocupação que passa por eles, até porque tem que passar. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, por exemplo, nessa briga que teve agora do Ramos com o Salles, os generais cerraram fileiras ali em torno do ministro Ramos, que é general de 4 estrelas, acabou de ir para a reserva. Quer dizer, e os políticos também, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, tuitaram a favor do Ramos, porque, enfim, ele é o ministro da articulação política também. Agora, o que eu sei é que os militares se uniram, um deles conversou com o Bolsonaro, dizendo que ou o ministro Salles pedia desculpas, ou o Ramos teria que responder à altura, ou até pedir demissão. E aí, o Bolsonaro, eu sei, ligou para o ministro Salles no domingo e mandou ele pedir desculpas pelo Twitter e tal. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente disse: conversei com o ministro Luiz Eduardo Ramos, apresentei minhas desculpas pelo excesso e colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil. Encerra dizendo: bom domingo a todos. O problema é que a coisa acaba ficando maior, porque nessa discussão toda, o Eduardo Bolsonaro ele foi para o Twitter prestar solidariedade ao ministro Salles. Quer dizer, isso lá atrás também já tinha acontecido uma coisa semelhante, que o Carlos Bolsonaro já tinha tuitado e dado umas pancadas no vice Hamilton Mourão. Ou seja, essa altura dá para a gente perceber que as Forças Armadas estão pagando um preço alto, em termos de exposição ruim, num governo que aparentemente exalta justamente as Forças Armadas, né? Exatamente. Você deixou de mencionar um exemplo que foi dos mais desgastantes para as Forças Armadas,
que foi a do Pazuello. Exato. O Pazuello prometeu comprar a vacina chinesa, o Bolsonaro proibiu, foi lá se encontrar com o Pazuello, ele doente, e o Bolsonaro ainda faz aquela declaração: um manda, o outro obedece. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. O que o general Santa Cruz até criticou, né, essa declaração, que dá a impressão de que se trata do cara que varre a porta do quartel, entende? Quando, na verdade, poxa, um general devia ter um pouco mais de estatura, né? Por isso que de vez em quando eu vejo umas notícias, uns comentários dizendo assim: existe um plano para humilhar os generais. Eu penso assim, poxa, os generais não são crianças, né? Eles não são totalmente indefesos. Só se humilha quem quer se deixar humilhar, porque o cara tem formação, não é? Ele tem conhecimento. Um general que se humilha, ele não chega a general facilmente. E, além do mais, quando ele é um general, ele não tem, por exemplo, dificuldades financeiras para sobreviver. Quer dizer, ele não tem nenhuma razão para se deixar humilhar, entende? Outra característica do Bolsonaro que fica patente nessa crise, que no meio dessas brigas, em geral, ele deixa correr solto, não entra no conflito assim que o conflito surge. Ninguém tem dúvida que o Bolsonaro manda no governo. Isso ninguém está pondo em dúvida. Agora, claramente, o Bolsonaro ele demora a exercer a autoridade dele. Quer dizer, e a outra coisa que fica clara é que a autoridade dele, embora eu ressalte que ele mande no governo, ela não é suficiente para que os conflitos deixem de aflorar. Quer dizer, foi assim quando o Paulo Guedes e o Rogério Marinho andavam discutindo. Ele acabou depois, Bolsonaro, mandando o Rogério Marinho baixar a bola e submergir, e assim está sendo feito. Você não ouviu mais falar muito do Rogério Marinho, ele parou de fazer aquelas lives com o setor financeiro. E agora a mesma coisa, ele deixou 72 horas para ele entrar nesse conflito e mandar o Salles pedir desculpa para o Ramos. E repito, uma coisa que você disse que é muito importante, foram 2 ataques a generais na mesma semana. Olha, tem horas que eles nunca vão admitir isso, mas acho que eles, nos governos Dilma e Lula, foram mais bem tratados. Muito mais bem tratados. No governo Dilma eles tinham sempre a questão ali da Comissão da Verdade, que irrita eles e tal, e que ainda bem que foi levada a cabo pela Dilma. Agora, de resto, não havia esse tipo de humilhação pública. Eu fico imaginando se fosse a Dilma que fizesse algum tipo de humilhação dessa. É uma pena que isso aconteça. Eu não gosto dessa situação, porque quanto mais humilhados forem os generais, menor a força para defender o Brasil, entende? Eu acho que o que está em jogo também, quando você fala de um tratamento a um general, você está falando também de defesa nacional, entende? Quer dizer, quanto mais as Forças Armadas entrarem num processo de desgaste e de decomposição diante desses fatores, mais a segurança nacional fica ameaçada, entende? E você vê que, só para complementar, existe um outro general atuando aí de uma forma também muito destrutiva, que é o general Heleno, entende? Esse processo que ele desenvolveu, colocando a ABIN e colocando o gabinete institucional para apurar se havia irregularidade e se a Receita trabalhou de uma forma equivocada, no caso do Flávio Bolsonaro, colocar também os órgãos de inteligência do país à disposição do presidente da República, como se fosse a casa do presidente da República e o Heleno fosse a segurança da casa do presidente da República. O encontro no Palácio do Planalto com as advogadas não constou da agenda do presidente ou do ministro Augusto Heleno, mas foi confirmado por elas à revista Época. Segundo a reportagem, o chefe do GSI e o diretor da ABIN
deixaram o encontro com a missão de, em nome da segurança da família presidencial, checar se o roteiro narrado pela defesa de Flávio Bolsonaro se sustentava. E o mais importante, conseguir um documento que comprovasse que Flávio foi vítima de uma devassa ilegal por integrantes da inteligência da Receita. Isso também desmoraliza muito, entende? Não só desmoraliza a decisão de um general, mas desmoraliza também todo o aparato de inteligência do Brasil, que ele passa a ser uma coisa doméstica, entende? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!